Queridos, em nome do Senhor Jesus, vamos abrir a palavra de Deus ou acessar a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a seguir, são aqueles textos escatológicos, ou seja, textos que já tratam do final de todas as coisas. E a gente precisa meditar nessa palavra. E talvez sejam textos que não são muito pregados, né? Porque ele traz, aparentemente, uma conotação negativa, né? Quando nós lemos essa palavra, parece que o que Cristo está dizendo é algo negativo, mas de forma nenhuma. Tudo que Cristo fala é para nossa salvação, edificação, consolação. Então nós precisamos entender todo o contexto da palavra e entender que é algo de bom, maravilhoso, que o Senhor vai revelar em cada coração. Amém, amado? Mateus 24, então, o texto diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Amém, amado? Então, como nós declaramos no início, é um texto pesado, de uma conotação negativa. E muitas vezes isso não alegra muito o nosso coração. Queríamos ouvir coisas felizes, alegres, que trouxessem algum lenitivo ao nosso coração. Mas se nós olharmos a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é uma prova de amor. É o Deus que ama, e o Deus que ama, ele age de tal forma, através do seu amor, para que todas as coisas possam se concretizar, se concluir, segundo a sua vontade. A história, quem está escrevendo é Deus.
Nós somos participantes de uma história que Deus está escrevendo. E todas as coisas vão convergir segundo a vontade de Deus. E o que nós podemos fazer, amado? Nós precisamos nos alinhar à vontade de Deus, à sua palavra. Então esse texto, na verdade, ele vem trazer uma iluminação ao nosso coração, para que a gente tenha uma expectativa das coisas espirituais, das coisas eternas e não das coisas terrenas. O apóstolo Paulo, ele diz assim: se você já ressuscitou com Cristo, pense nas coisas de cima, aonde Cristo está assentado. Então a grande questão desse texto é que ele traz essa revelação. As coisas estão acontecendo e vão acontecer de tal forma que no final de todas as coisas, somente a vontade de Deus permanecerá. Somente a palavra de Deus subsistirá. E aqueles que estiverem alinhados à vontade de Deus e à palavra de Deus. Amém, amado? Então eles estavam no templo, Jesus foi no templo com os seus discípulos. Não é o templo de Salomão. O templo de Salomão, que era um templo suntuoso, glorioso, maravilhoso, ele foi destruído naquela questão da Babilônia, quando a Babilônia invadiu Israel, e eles destruíram tudo. Esse daqui já é o segundo templo, construído por Herodes. Já não é tão grande, tão belo como era o primeiro templo, mas é um templo vistoso, maravilhoso. E esse templo, ele tinha um significado histórico e espiritual para o povo de Israel. Eles consideravam que, havendo o templo, haveria sempre o quê? A presença de Deus. Aquele primeiro templo, quando Salomão inaugura ele, a Bíblia diz que a glória de Deus entrou naquele templo. Então aquele templo ficou marcado por um lugar onde a glória de Deus entrou, e a glória de Deus era tão poderosa naquele ambiente que os sacerdotes não puderam estar ali dentro. Esse segundo templo, ele vai receber também uma glória maravilhosa, porque o próprio Cristo entra dentro dele. Mas isso para o judeu não é revelado. Nós sabemos disso, os judeus não sabiam disso. Mas era um templo lindo, um templo que trazia para o povo de Israel uma segurança, uma ideia da presença de Deus. E então, depois que eles saem daquele ambiente, os discípulos, ainda deslumbrados, com aquela beleza maravilhosa, apontam para o templo e diz para Jesus: olha, que templo maravilhoso, que colunas maravilhosas, para chamar a atenção de Jesus em relação a uma coisa física, a uma construção sólida. Mas nós precisamos entender Jesus Cristo a partir da ótica de Deus. Para Deus, as coisas espirituais e as coisas invisíveis é que têm valor. Um templo, ele não tem um valor para Deus como tem para as pessoas. A importância que os discípulos davam, a importância que Israel dava, não era a importância que Deus dava para o templo. E Jesus, ao invés de admirar, e uma coisa que a gente precisa notar em Jesus Cristo, é a sua sinceridade, a sua veracidade e a sua capacidade de falar aquilo que precisa ser falado, sem ocultar, sem tentar minimizar.
Eu amo Jesus Cristo, porque ele não tenta minimizar as coisas. Ele poderia dizer, sim, é um tempo bonito, tal, vamos lá para o Monte das Oliveiras orar um pouco, e ficava por isso mesmo. Mas Jesus, ele conhecia tudo o que ia acontecer a partir daquele momento até o fim dos tempos. Então ele começa de uma forma cronológica e escatológica, revelar aos seus discípulos tudo aquele processo que estava para acontecer, para alertar o coração deles, e não só o coração deles, mas o nosso, o de todos aqueles que um dia vão se converter ou se converteram e vão ter acesso à revelação da palavra de Deus. Então ele olha para o templo e diz assim: não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso que vocês veem, e tudo isso que gera no coração de vocês alguma expectativa de segurança, será destruído. Com certeza os discípulos não receberam assim alegremente essa notícia, né? E eles saem, eles estão andando, eles vão para um ambiente de oração, e lá os discípulos vão interpelar Jesus Cristo, perguntando: mestre, diga-nos, quando é que vai acontecer todas essas coisas? Quando é que o Senhor voltará? Quando será o fim dos tempos? Querido, entenda uma coisa, você que aceitou Jesus Cristo, você que tem a sua fé no seu coração, você que participa de uma comunidade, entenda uma coisa: todas as coisas estão convergindo para onde? Para um fim. A Bíblia fala muito sobre o fim. Aquele que perseverar até o fim, ser fiel até a morte ou até o fim. Jesus fala muito do fim das coisas. Você não encontra Jesus Cristo falando ou dizendo que as pessoas deveriam ter uma expectativa na terra, de que as pessoas deveriam viver em favor da terra, do planeta, ou que as pessoas deveriam estar alicerçando o seu coração nesse planeta. Antes, pelo contrário, todas as palavras de Cristo é nos alertando que há um fim eminente, que as coisas convergem para o fim de todas as coisas, mas que aquele que perseverar, aquele que estiver firme, será salvo. Porque para nós, o fim é o começo. Irmãos, o começo de uma existência real. O começo da nossa eternidade. Por que nós estamos aqui? Por que nós não estamos em casa? Por que nós não estamos nos divertindo? Por que nós estamos em um ambiente de culto, de oração, de leitura da palavra? Porque no nosso coração há um desejo pela eternidade. Na verdade, o nosso coração clama para voltar para o nosso lar, para estar com o nosso Pai para sempre. Então, toda a nossa expectativa, ela é espiritual, ela é eterna. Jesus diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem e o ladrão vão minar a sua riqueza. Ajuntai tesouro no céu, na glória de Deus. Como é que nós ajuntamos tesouro no céu, amado? Conhecendo a vontade de Deus e realizando a vontade de Deus. O que Deus, em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, quer despertar no meu coração e no seu coração, é que nós estamos de passagem nesse mundo, amado.
Nós somos peregrinos em uma terra estranha. Na verdade, nós estamos caminhando para a vida eterna, para a eternidade. O nosso lar não é aqui. Jesus Cristo disse assim, ali em João 17, numa conversa íntima com os discípulos. Ele disse assim, olha, eu não sou desse mundo. E vocês também não são desse mundo. Então pensa sobre isso, querido. Jesus disse que nós, quando nós recebemos Ele, nós somos desligados desse mundo. Já não pertencemos a esse mundo. A nossa pátria, a nossa cidade, a nossa morada é na glória, é junto com Deus, é na eternidade. Então não vamos nos frustrar angariando, garimpando bens e coisas aqui na terra. Paulo diz assim, se você tem o suficiente para comer, para se cobrir, esteja satisfeito com isso. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, o que você precisa, as tuas necessidades eu vou acrescentar. Então, amado, nós não temos que estar preocupados com esse mundo, com essa vida. O nosso coração tem que estar na glória. Então, uma leitura como essa, que para muitos pode ser uma leitura indesejável, uma leitura pesada, que gera mais tristeza do que alegria. Para nós, salvos, isso daqui é o poder de Deus, isso daqui é a certeza de que Deus está agindo, é a certeza que as coisas estão acontecendo como tem que acontecer. E no fim de tudo, herdaremos a vida eterna. Amém, amado? Então, Cristo aqui, ele traça alguns pontos importantes acerca de como as coisas vão acontecer. Quando ele declara que, a partir da vinda dele aqui, a partir da sua morte e ressurreição, as coisas vão começar a acontecer de uma forma que todo o processo da história vai culminar no final de todas as coisas, ele já começa dizendo, olha, o que vocês estão vendo está prestes a ruir. Não ficará pedra sobre pedra. Se você conhece um pouco da história da igreja e da história de Israel, você vai descobrir que essa primeira parte aqui que Jesus está dizendo já vai acontecer 43 anos depois dessa fala dele. No ano 70 desse tempo, o exército de Tito, o exército de Roma vem, vai invadir Israel, vai destruir tudo. Israel vai ser jogado para os quatro cantos da terra, vai ser esparramado. Israel vai deixar de existir como nação desde o ano 70 do tempo de Cristo, ou seja, daqui 43 anos depois que Cristo falou. 47 anos, aliás. E depois que tudo isso for destruído pelo exército de Roma, Israel esparramado aos quatro ventos da terra, Israel deixa de ser nação e só voltará a ser nação no nosso tempo agora, em 1948, quando a ONU reconhece Israel como Estado. E então, com a vinda de Israel e a formação do Estado de Israel, então as coisas vão começar a acontecer muito mais rapidamente. Mas veja, nós vemos muitas pessoas pregando, anunciando, falando sobre uma terra abençoada, sobre o melhor da terra, sobre uma expectativa de riqueza. Mas isso não é a verdade da Bíblia. Estava vendo hoje mesmo um pastor americano pregando,
Ele dizia assim que Deus nos deu o poder do Espírito Santo para conquistar a terra. Que a presença do Espírito Santo em nós é a garantia que nós vamos ganhar reinos, que nós vamos ganhar nações, que a igreja vai dominar a terra. Eu não sei que Bíblia ele lê. A minha Bíblia não fala nada disso. Aliás, o que a minha Bíblia fala, o que a sua Bíblia fala, é tão contrastante com essa mensagem, é tão fora disso, que chega a ser um escândalo. Jesus Cristo está dizendo, tudo isso aqui vai ser destruído. Depois haverá perseguição. Depois as pessoas vão odiar vocês por causa do meu nome. Haverá um tempo de perseguição, de prisões, as pessoas se trairão umas às outras. Os reinos se levantarão, haverão guerras, terremotos e fomes. É interessante que nós estamos vendo diante dos nossos olhos acontecimentos incríveis. Aqui no Brasil, essas inundações. Ontem aconteceu um incidente em um país aí, 2.000 pessoas foram soterradas. Nós estamos falando de 2.000 pessoas soterradas de uma única vez. Então Cristo alertou guerras. Eu não sei se os irmãos estão vendo que muitos países estão agora apoiando o Estado palestino. Talvez você não entenda bem o que está acontecendo, mas quando alguém apoia um Estado palestino, está querendo, de alguma forma, destruir o povo de Israel. Israel diz que quando alguém apoia um Estado palestino, está dando voz para o terrorismo. Está alimentando o terrorismo. Um Estado palestino hoje era a única coisa que não precisava acontecer, mas os países estão se levantando. Mas tudo isso, amado, é cumprimento da palavra. Então nós estamos diante de eventos acontecendo diante dos nossos olhos, terremotos, guerras, fome, destruição, tantas coisas acontecendo, quantas pessoas estão morrendo. Estamos vivendo uma sociedade totalmente alienada àquilo que é o propósito de Deus. Estamos vendo os jovens do mundo inteiro perdidos, alienados, buscando uma razão existencial. Percebemos, amado, que o inimigo tem trabalhado de tal forma que os filhos estão sendo roubados das suas famílias, os filhos estão se perdendo. Então estamos vivendo um tempo completamente bíblico. Estamos vivendo a escatologia bíblica diante dos nossos olhos. Tudo que Jesus está falando aqui, nós estamos vivenciando, mano. Agora, eu não posso ignorar isso. Você não pode ignorar isso. Nós não podemos fechar nossos olhos e achar que está tudo bem. Porque às vezes está tudo bem comigo. Mas não está tudo bem no mundo. As coisas estão acontecendo. Talvez você não tenha uma noção real do que está acontecendo no mundo, mas o mundo está trabalhando de tal forma que um dia o mundo clamará por um governo mundial. Estamos vivendo uma época em que teremos uma moeda mundial. Já estão escrevendo uma Bíblia universal. Uma Bíblia que vai servir para todas as religiões. Eles vão tirar tudo aquilo que as pessoas não gostam de ler. Eu imagino aqui que Mateus 24 vai ser pulverizado, né, mano? Então eles estão escrevendo uma Bíblia mundial apenas com as coisas que as pessoas gostam de ouvir.
Eu imagino que uma Bíblia mundial vai ter o quê? Salmo 23, Salmo 91, Cantares de Salomão, né, mano? Porque aquilo é uma poesia, né? Aquilo é gostoso de ouvir. O que mais? Não mais nada, né? Não tem mais nada. Então eles vão tirar tudo aquilo que as pessoas não gostam de ouvir. E essa Bíblia já existe, ela está aí praticamente pronta para ser distribuída. Então nós estamos na eminência do quê? De um governo mundial, de uma moeda única, de uma sociedade única, de uma Bíblia única. Então como é que a igreja enxerga isso, amado? Como é que você enxerga isso? Como que eu tenho que me portar diante dessa revelação a qual Cristo já tinha vaticinado aqui diante dos nossos olhos? Ignoro tudo isso, finjo que não está acontecendo nada, ou eu vou colocar a minha vida diante do Senhor, ou eu vou buscar a face dEle, ou eu vou ser um homem de oração, de consagração. Jesus Cristo disse que nos últimos dias viriam muitos escândalos. Ele disse, é inevitável que venham os escândalos. Você está vendo o que está acontecendo, amado? Com a igreja. Todos os dias, escândalos. Todos os dias. Acontecendo coisas terríveis. Então está diante dos nossos olhos. Jesus Cristo disse, não olhe para o templo. Olhe para o que vai acontecer. Sabe, querido, às vezes nós precisamos desviar o nosso foco daquilo que nós gostamos de olhar. E olhar para aquilo que Deus quer que nós olhemos. Que o Espírito Santo de Deus me faça olhar o que está acontecendo de fato. Para que eu não seja vendido em meio à entrada do anticristo no mundo, em meio à grande tribulação, todas as coisas acontecendo e eu vendido no meio de tudo isso. Jesus Cristo diz, quando todas essas coisas estiverem acontecendo, olhe para cima. Amém, irmão? Olhe para cima. Para onde eu estou olhando? Os discípulos olharam para o templo, porque a visão do templo trazia no coração deles algum refrigério. Sabe quando você olha para alguma coisa que mesmo em meio a todo o problema que está acontecendo, você ainda acha naquilo que você está vendo alguma coisa que gera alguma alegria no teu coração. Então, para os discípulos, olhar para o templo gerava alguma alegria, alguma segurança. Nós temos o templo de Deus. A glória de Deus está no templo. Eles não sabiam que a glória de Deus estava com eles ali. A glória da segunda casa, uma glória infinitamente maior, estava com eles. Então veja isso. Eles estão diante do Senhor do templo. Eles estão diante da glória de Deus, mas estão olhando para o templo. Sabe, querido? Em nome do Senhor Jesus, olhe para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Não olhe para o mundo, não olhe para o que está acontecendo. Não fique vislumbrando a beleza desse mundo. Olhe para Cristo. Então eles estão olhando para o lado errado. Eles deviam olhar para Cristo e não para o templo. Então Cristo revela para eles: não ficará pedra sobre pedra. Então, vocês não terão alguma coisa para olhar. Então é melhor a gente olhar para aquilo que é eterno. Amém, irmão? Olhe para o que é eterno, querido. Olhe para Jesus Cristo. Então os discípulos saem com Jesus, e Jesus vai caminhando, e eu penso assim que aquele espaço entre o templo e até chegar lá no monte, onde eles iriam com certeza orar,
ou um momento em que Cristo estaria ali ensinando alguma coisa para eles, eles devem estar pensando, o que é que Cristo está falando? Sabe, amado, andar com Jesus Cristo é um problema, porque nós não vamos ouvir da boca dele o que nós gostaríamos. Porque, na verdade, a expectativa que eles tinham acerca de Cristo não era de um Salvador eterno, não era de céu, de vida eterna. Na verdade, eles queriam ver em Cristo apenas ali um líder, um rei, alguém que os conduzisse numa vitória contra Roma. Se Jesus dissesse, vamos aí arregimentar multidões, vamos nos armar, vamos descer contra Roma, vamos libertar o povo de Israel, para eles era tudo que eles gostariam de ouvir. E às vezes nós não somos diferentes, amor. Paulo disse assim, que nos últimos dias as pessoas não suportariam ouvir mais a palavra de Deus. Então elas iam contratar doutores, coaches, palestrantes, que falassem aquilo que elas gostariam de ouvir. Porque toda a palavra de Deus, ela nos confronta antes de nos alimentar, antes de nos exortar, antes de nos abençoar, a palavra de Deus nos confronta. Então nós temos dificuldade em sermos confrontados. Sabe quando você vem para aquele culto e o pastor está animado e ele traz aquela palavra bem suave, é gostoso, né, Marcos? Falou, hoje eu ganhei a noite, o pastor está bem, né? Está leve, trouxe uma palavra aí bem gostosa, né? Aquela palavra deliciosa, e você sai feliz da vida. Mas quando a gente começa a ouvir essas coisas, primeiro, nós que anunciamos temos já a dificuldade de ter que anunciar. Já é um obstáculo. Toda vez que a gente é confrontado e temos que ministrar uma palavra desse porte, a gente fica pensando, meu Deus do céu, como é que a igreja vai reagir, né? Será que as pessoas vão tudo embora? Vão abandonar? É o que a gente pensa, né, amado? Jesus já não tinha essa dificuldade. Um dia ele estava pregando uma palavra bem difícil, um duro discurso. E ele estava apenas diante de mais de 5.000 pessoas. Meu Deus, dá para encher um estádio pequeno, né? Jesus, em vez de mandar os discípulos pegar uns instrumentos, fazer um som bem legal, umas luzes ali, né, mano? Era a oportunidade de Jesus fazer ali um congresso. Vamos ministrar um congresso aqui, vamos trazer uma palavra bem legal para esse povo, eles vão sair tudo felizes da vida. Exatamente naquele dia, Jesus resolveu trazer um duro discurso. Às vezes a gente fica pensando, por que é que Jesus agia dessa forma? E quando ele traz aquele duro discurso, as pessoas, uma começa a olhar para a outra. Sabe quando você olha para o teu irmão que está do teu lado e fala, meu Deus, olha o que esse pastor está falando. E ele não está bem, né? Olha, ele não deve ter passado um dia legal. E uma olhou para a outra e falou, o que está acontecendo com Jesus? Por que ele está falando dessa forma? Vamos embora? Irmãos, é o efeito manada, né? Se um fala vamos, o outro fala vamos, e de repente mas foi todo mundo embora. E eu quero que você sinta essa situação. Eles estão diante de Deus. Eles estão diante da porta eterna. Eles estão diante da água viva. Eles estão diante do único que pode salvá-los. Irmãos, era a oportunidade da vida para aquela multidão.
Mas a reação deles é assustadora. A reação deles foi ir embora. Porque eles não queriam ouvir o quê? A verdade. Nós temos dificuldade com a verdade. Porque a verdade nos confronta, mas a verdade nos liberta. O único poder capaz de nos libertar é a verdade. Você vai conhecer a verdade, ela vai te libertar. Esse é o slogan da nossa vida. Então as pessoas vão embora e Jesus está ali. E ele não tem nenhuma reação de tentar segurar as pessoas ou querer mudar o discurso dele. Ele não vai mudar o discurso. E vão todos embora. E ele olha para frente e está os seus discípulos assustadíssimos. E eu fico pensando que no coração de cada discípulo daquele havia uma indagação monstruosa. Por que é que Jesus fez isso? Não era a chance da gente formar aqui uma igreja gigantesca, colocar uma placa enorme aí, começar um ministério aí maravilhoso. Não era a chance da gente fazer algo grande. Jesus dispersou a multidão. Talvez algum dos discípulos deve ter pensado, acho que ele não sabe lidar com as pessoas. Né? Eu acho que Jesus tem dificuldade de lidar com as pessoas. Mas veja, a missão de Jesus Cristo foi trazer a verdade para um mundo envolto na mentira. Um mundo envolto nas trevas. Ele veio ser a luz para esse mundo. Então ele precisava falar a verdade, porque só a verdade pode libertar o homem da mentira em que ele está. Mas as pessoas foram embora. Era um duro discurso. E ele olha para os discípulos, estão assustados. E ele diz, vocês também não querem ir embora. Uma coisa graciosa em Jesus Cristo é que ele sempre nos convida a segui-lo. Ninguém é obrigado a seguir. Ninguém é obrigado a ser salvo, ninguém é obrigado a ter o seu nome escrito lá no livro da vida, ninguém é obrigado a ter um lugar na eternidade. Ele sempre diz, se alguém quiser me seguir, se você desejar seguir, a única implicação que eu preciso entender é que ao seguir Jesus Cristo, eu preciso entender que eu tenho que me submeter à sua vontade, à sua palavra. Eu tenho que compreender que eu entrei num caminho que não tem volta. Eu entrei num caminho que me conduzirá à vida eterna, mas é um caminho estreito. Aonde eu tenho que abandonar toda a bagagem que eu tinha do mundo. Eu tenho que abrir mão de todos os meus entendimentos, conceitos, de tudo aquilo que eu fazia. Eu tenho que compreender que é uma nova vida. É algo novo. É assustador, mas é algo novo, maravilhoso. Estar em Cristo, ser uma nova criação, nascer de novo. Irmãos, a experiência gloriosa de ser um cidadão da eternidade, a experiência sobrenatural de ter contato com Deus, de voltar ao Pai, a experiência sobrenatural de ser transformado e voltar a ser a imagem da semelhança de Deus. Não tem preço, não tem preço. E por não ter preço é oferecido de graça. Mas é para quem desejar, para quem quiser. E as pessoas não quiseram, não aceitaram, não se submeteram à vontade dele.
e foram embora. E quando Jesus pergunta para os discípulos, Pedro, não Pedro, mas o Espírito Santo fala através de Pedro. E ele diz: para quem iremos nós? Ou para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo. Amém. Então, quando nós lemos textos assim, perseguição, guerras, nos odiarão por causa de Cristo. Sabe uma coisa? Ou sabe por que as pessoas não nos odeiam mais? Você tem noção disso, amado? Por que o teu vizinho não te odeia mais do que eles poderiam odiar? Você sabe por que o mundo não nos odeia tanto? Porque nós não estamos refletindo Cristo na sua essência. Começa a ser Cristo na essência. Começa a revelar Cristo na sua plenitude. E você vai descobrir que o mundo vai te odiar. Mas você vai descobrir que muitos serão salvos por causa da sua vida. Muitos serão transformados. Mas o mundo vai te odiar. Porque quando você falar, será um duro discurso. Porque você vai falar a verdade. Amém? Eu tive uma experiência, já contei para os irmãos, mas experiência é bom a gente de vez em quando repetir, né? Eu estava numa determinada cidade, pastoreando uma determinada igreja, e havia uma pessoa que morava a algumas quadras da igreja, e essa pessoa estava com câncer no seu estado terminal. E os médicos mandaram ele ficar em casa apenas para morrer. Não havia mais o que se fazer por ele. E pediram para mim lá fazer uma visita para esta pessoa e eu fui. E eu cheguei ali, o câncer estava no seu rosto, no olho, na boca, tinha comido um lado dele. E só de olhar você se sentia mal com aquela visão. Quando ele falava, irmãos, você via ele por dentro. A visão era assustadora. Então eu cheguei ali, amado, e eu confesso para os irmãos que eu comecei a falar a doce palavra de Jesus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Irmão, não dava coragem de você falar abertamente com aquele homem. Porque, além de tudo, eu percebi que ele assim estava apelando para qualquer coisa. Então, você olhava assim na casa dele e parece que todas as religiões do mundo já tinham passado por ali. E você via coisas e coisas ali que determinavam que ele estava apelando para qualquer tipo de fé, ou qualquer tipo de Deus, ou qualquer situação. E eu saí dali, fiz uma oração bem amena. Ó, papai, tu está vendo o teu servinho, né? A gente fala algumas coisas, não tem nada a ver. Tem misericórdia, abençoa ele. Voltei para casa, fui uma segunda vez, fiz a mesma coisa. Aí eu levantei uma madrugada, de uma sexta para um sábado, eu estava em período de oração na minha casa, na madrugada orando, e o Senhor falou comigo, disse assim: você vai levantar de manhã
e vai a última vez na casa dessa pessoa. Quando você chegar lá, você não vai falar nada. Deixa que eu falo com ele. Amém, irmão? Irmão, a experiência com Deus é algo assim assustador. Aí levantei de manhã, chamei a esposa e fomos lá. Ele já não estava mais na sala sentado, ele estava na cama já. Umas 8 da manhã, chegamos lá. E o cheiro era de morte. E assim na cama dele, nos 4 cantos da cama, tinham coisas assim de religiões, de todos os tipos que você pode imaginar. E ele estava ali tentando se agrudar em alguma coisa que pudesse trazer alguma esperança para ele. Eu cheguei, cumprimentei e não falei nada. Eu falei, Deus falou que não era para me falar, vou ficar na minha, né? Quietinho aqui. De repente o Espírito Santo tomou a minha boca e disse assim: tudo isso que você tem colocado na sua vida e na sua casa não vale nada, absolutamente nada. Essa dor que você está sentindo agora, ela não é nada perante a dor que você vai sentir se você for lançado no inferno de perdição eterna. O que você está sentindo não é nada. E quando você chegar nesse lugar de perdição, você vai sentir saudade dessa dor. Irmão, eu falei isso? Eu não. Eu jamais falaria isso. Esse homem começou a chorar desesperadamente e disse assim: pastor, o senhor é a única pessoa que teve coragem de falar a verdade para mim. Eu quero aceitar Jesus Cristo agora como Senhor e Salvador da minha vida. Oramos, abençoamos ele, fez a confissão de fé, saímos 9 horas da casa dele, 2 horas da tarde ele tinha morrido. Já tinha passado dessa. Mas eu tenho certeza que ele passou dessa e foi encontrar o Senhor da vida dele. Eu tenho certeza que a alma dele foi salva porque o Espírito Santo não falaria dessa forma se não fosse para salvar. Mas veja, querido, é um duro discurso, quase insuportável. É quase insuportável. Mas é a verdade libertadora do Evangelho. Então veja, Cristo aqui, ele não de forma nenhuma, ele quer minimizar aquilo que vai realmente acontecer. Ele está apenas declarando aquilo que realmente vai acontecer. E ele declara agora para a igreja, ele está falando ali no começo o que vai acontecer com Israel, mas depois ele se volta para a igreja do futuro, para nós. E ele diz: olha, tomem cuidado. Nos últimos dias virão muitos enganadores, muitos cristos. Hoje nós vivemos essa realidade, amado. Você vai em 5 igrejas, a impressão que você tem é que você conheceu 5 cristos diferentes. Cada um cria o Cristo à sua maneira, o evangelho da sua forma. Hoje nós vivemos a realidade dos vendilhões da fé. Estão vendendo o evangelho. Cantores, pregadores, cobrando 20 mil reais para pregar num congresso. Pessoas estão ficando milionárias à custa do nome de Cristo. Então Jesus disse: muitos virão em meu nome. Muitos dirão que estão em meu nome. Tomem cuidado, não sejam enganados. É necessário que tudo isso aconteça. Tudo isso vai acontecer. Mas ele diz que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria por causa do quê, amado? Por causa da multiplicação do pecado. Querido, nós vivemos a pior época da humanidade. Nunca o pecado esteve tão latente na vida das pessoas. Nunca. Está surgindo uma nova humanidade aí,
Estava vendo o pastor que eu sigo, falando sobre uma nova geração, principalmente de jovens, que eles não têm uma sexualidade definida. E ele mostrou uma entrevista de um jovem que diz assim: eu me relaciono com mulher, com homens e com animais. Para mim, tanto faz. E está surgindo essa nova humanidade. Eu me relaciono com qualquer coisa. Então estamos vivendo uma humanidade que se afundou, se atolou de tal forma no pecado, e o pecado está tão latente, o pecado está se infiltrando em igrejas, no nosso lar, em todos os lugares, de tal forma que Jesus Cristo diz que por causa disso o amor esfriaria. E as pessoas estão perdendo o amor por Deus, o amor pela oração, o amor pela palavra. As pessoas estão esfriando o seu coração. E o mais importante é saber que isto é um sinal evidente de que estamos no fim. Jesus Cristo disse: quando eu vier buscar a minha igreja, porventura acharei fé na terra. Olha que coisa assustadora. Mas ele disse que todas essas coisas iriam acontecer. Mas ele diz no versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O nosso desafio, querido, como igreja do Senhor, é perseverar em meio a todo esse monte de coisas que estão acontecendo, é perseverar na fé, é perseverar no amor, mesmo que todos estejam se afastando, mesmo que todos estejam se envolvendo com o pecado, mesmo que o amor de muitos esteja esfriando. O desafio nosso como igreja é perseverar, é ter amor, é não nos deixar levar, porque muitos estão deixando, muitos estão apostatando, muitos estão esfriando. Nós não vamos seguir a multidão, nós vamos seguir a Cristo. Amém, amado? Esse é o nosso caminho, é a nossa verdade. É a verdade libertadora. Perseverar até o fim será salvo. E aí Cristo conclui: este evangelho será pregado em todos os povos, para todas as gentes, e todos ouvirão de Cristo, e então virá o fim. O fim para o mundo, o fim para o pecado, o fim para a morte, mas o começo de uma nova vida para a igreja. A igreja será arrebatada, a igreja estará com Cristo para sempre, a igreja estará em um ambiente onde o próprio Deus diz: eu enxugarei todas as vossas lágrimas, nunca mais morte, nunca mais dor, nunca mais pecado, nunca mais vocês experimentarão essas coisas. Eis que tudo se faz novo. Diga amém. Diga glória a Deus. Queridos, em nome do Senhor Jesus, receba com alegria essa palavra no coração. Esse duro discurso é o discurso que vai nos salvar. Esta palavra é a palavra que vai nos libertar de um mundo que está caminhando para o fim, mas nós estamos caminhando para o começo da nossa nova vida. Quem crê nisso, diga amém. Diga glória a Deus. Deus abençoe teu coração.